E aí pessoal, beleza? Aqui é o Raul do canal Cripto Ideias e hoje eu vou apresentar para vocês a minha ideia de uma carteira de baixo risco, o que eu chamaria uma carteira composta principalmente de blue chips. Eu vou explicar para vocês o que é esse termo. Mas eu vou fazer uma série de vídeos e esse vai ser o primeiro, que é uma série de vídeos de ideias de carteiras, certo? A primeira vai ser uma carteira de baixo risco, visando longo prazo. A segunda vai ser uma carteira de alto risco e a terceira vai ser a carteira para investidor hardcore, de altíssimo risco, né? E vamos debater as ideias por trás delas, por trás de como montei elas e como que eu montaria para mim mesmo se eu fosse escolher esse tipo de risco. Mas primeiramente, antes de continuar o vídeo, eu devo alertar que isso não é conselho financeiro, eu não sou profissional, e vista sabendo que o mercado tem muitos riscos e faça sua própria pesquisa, certo? Bom, inicialmente que vamos começar, hoje é dia 25 de janeiro de 2018, vamos desenvolver a ideia do que seria um baixo risco, né? Para mim, o baixo risco seria que esse ativo que você vai comprar não desvalorize com o tempo, ou se for desvalorizar, desvalorize muito pouco. Ou seja, ele é um ativo constante, que está sempre ali entre os principais, certo? Ele não vai ficar flutuando ou ter ganhos absurdos ou ter uma queda absurda. Principalmente é a proteção do capital, certo? Tu vai diminuir o potencial de ganho, mas principalmente diminuir o potencial de perda. E isso aí vai fazer com que o seu capital seja mantido, o seu patrimônio seja preservado com o tempo. Certo? Então, o que eu faria? É o seguinte, a primeira ideia que eu tive foi pesquisar quais são as principais moedas que se mantiveram no topo da cadeia das criptos, certo? Então, eu puxei aqui, no Trend, no Tools, eu fui em Historical Snapshots, o que é o registro de um dia do mercado, como é que o mercado se comportou. Então, eu estabeleci que se uma moeda se mantém estável desde 2015, ou seja, 3 anos atrás, é uma relativa estabilidade para o mercado, certo? Então, eu considerei essa moeda como se fosse uma blue chip. Então, eu abri aqui a terceira semana de janeiro de 2017, a terceira semana de janeiro de 2016 e a terceira semana de janeiro de 2015. E o que eu pude notar foi o seguinte: vou abrir esse aqui é 2015, aqui é 2016, 2017 e essa aqui depois. Pude notar que teve um padrão que as principais moedas que estiveram lá no topo, e são moedas que eu considero boas, foram Bitcoin, Ethereum, Stellar, Litecoin, NEO, NEM, Dash, Monero e Bitcoin. Eu separei isso aqui tudo no slide. Então, eu consegui ver isso aqui, aqui está 2018. Eu visualizei que o Bitcoin, o Ethereum, o Stellar, o Litecoin, o NEO, o NEM, o Dash, Monero e o Bitcoin, que são moedas bem aceitas no mercado, tem uma ótima comunidade por trás delas, e eles apresentaram uma boa estabilidade com o tempo, certo? Eles estiveram sempre no topo do valor de mercado entre as criptomoedas, e eu considerei elas como blue chips, certo? Na minha ideia, eles são moedas que são estáveis, não vão sofrer grandes perdas ao longo do tempo, mas de vez em quando pode ter uns bons ganhos, mas não é necessário ter altos ganhos. O que é necessário é que ao longo do tempo eles se mantiveram estáveis, certo? Obviamente, em primeiro lugar, o Bitcoin ele se manteve altamente estável, é uma moeda que, apesar de estar apresentando vários problemas ao longo desses 2 anos,
eu acredito que ele vai se manter em pelo menos no top 3 nesses próximos 2 anos. Bom, o Ethereum também é uma ótima plataforma. Vamos depois falar de estrutura, blockchain e plataformas para desenvolvimentos. Ethereum é a principal atualmente. Desde 2016 ele se mantém no topo também. O Stellar, uma moeda, e também está desenvolvendo uma plataforma para aplicativos, mas principalmente uma moeda. E ela é um fork do Ripple, certo? E também se manteve estável aqui ao longo do tempo, desde 2015. Talvez ela venha de antes também, mas eu não verifiquei isso aqui ainda. O Litecoin também altamente estável com o tempo. Começou a perder um pouco de posições, mas isso não é um problema para ele. Aí o NEO é uma cartada mais diferenciada, certo? Apesar de ele ter aparecido em 2017 e ele veio em posições mais atrás, eu considerei ele como um blue chip pela forma com que o mercado está vendo o NEO, certo? E como o NEO tem se posicionado em relação ao mercado. Ele tem o NEO é como se fosse o Ethereum, é um blockchain com uma plataforma para desenvolvimento de aplicações descentralizadas, e ele tem se posicionado e tem trazido para sua plataforma muitos ICOs, muitas aplicações, que isso faz com que essa plataforma tenha uma projeção de estabilidade para o futuro, certo? O NEM também é algo parecido. Eu nunca pesquisei muito a fundo, nunca me interessei muito pelo NEM, mas para quem for se interessar, né, saiba que ele também tem uma boa estabilidade desde 2016. O Dash é uma moeda, quer dizer, é uma moeda de privacidade, e ele está bem posicionado desde 2015, certo? E depois temos o Monero, que é uma moeda de privacidade altíssima, que também tem uma ótima posição desde 2015. E aí também esses dois aqui, apesar de nunca ter chegado lá nos top 3, são moedas que têm por trás uma boa comunidade e são estáveis também em seu preço. E a cartada mais louca aqui desses blue chips seria o Bitcoin, que apesar de nunca ter chegado no top 10, é uma moeda que tem uma certa estabilidade na sua categoria de preço. É uma cartada mais louca, mas sabe que tem uma comunidade por trás dela que apoia muito a moeda. Bom, como é que eu montaria, então, esse triângulo, assim, a diversificação da carteira? Primeiramente, né, claro que eu dividiria ele em três etapas. Né? Primeiramente, os blue chips, que seriam as moedas que a gente acabou de falar. Depois, os big cap hype, eu vou explicar o que seria isso. E depois, então, terceiro, menor quantidade ainda, os small cap inovação. Obviamente que no começo nem precisa nem se preocupar com os outros. Comece definindo quais são os blue chips que você quer. Quais são essas moedas que sempre foram estáveis e que têm uma projeção para ser estáveis. Ou seja, definir. E, por exemplo, assim, moedas que eu gosto, eu separei aqui as moedas que eu acho bem legais, que são Bitcoin, o Ethereum, o Stellar, o Litecoin, o NEO e Dash. Por exemplo, você pega aquelas lá e você estuda bem. Primeiro, você começa comprando elas, certo? Primeiro, eu faria isso, pelo menos, eu montaria minha carteira apenas disso, primeiramente. Definir meus blue chips. E depois, só depois de eu ter definido, estudado e comprado meus blue chips, aí sim eu vou definir o que seria composto minha carteira, certo? Daí eu ia estudar outras coisas de maior risco. Tanto que eu errei no começo foi que eu não estudei tanto assim meus blue chips. Eu fui direto querer estudar os big cap hype,
o small cap inovação e queria encher minha carteira de small cap, de moedas que tem um grande upside, certo? Isso aí pode até que dar certo, mas depois tu acaba não tendo essa base de blue chip para poder trazer essa segurança para sua carteira, certo? Nesses dois aqui, tu ganha mais upside, ganha mais ganhos. Só que aqui também tem bons ganhos, só que o importante é não perder, certo? O importante é não perder patrimônio na carteira de baixo risco. Bom, eu tenho. Agora, o que eu definiria como um Big Cap Hype? Big Cap Hype seria moedas, criptomoedas ou blockchains que têm um alto valor de mercado já, são novas, são recentes e eles têm um grande hype por trás, uma grande comunidade que está super ansioso por isso, ou super ansioso pelo que ele pode fazer, certo? Ele não tem ainda necessariamente um produto por trás dele. Ele tem uma promessa futura de um grande negócio, de um grande produto, ou seja, o Cardano, o EOS, o Quantum, Lisk, o Roblox, Tron, Verge, Komodo, Dragon Chain, seria algumas ideias, certo, do que são esse tipo de cripto. Por exemplo, o Cardano já está já tem um alto valor de mercado, só isso não quer dizer que ele é estável, certo? Ele não lançou a plataforma principal dele ainda para desenvolvimento, tem muita coisa para vir pela frente. O EOS também é a mesma coisa, é como se fosse o Cardano da vida. Daí temos o Qtum, meio muito parecido com essa ideia. O Lisk também é outro, também não lançou a sua plataforma ainda, não lançou o mainnet, tá para vir tudo. Então são moedas que já têm um alto valor de mercado, mas ainda não lançaram os seus produtos. Mas claro, as pessoas acreditam muito no seu potencial, certo? Isso que seria isso. O Verge já lançou seu produto, na realidade, mas ele tem uma comunidade por trás, certo? Se for uma moeda aqui no Big Cap, eu acho que é necessário que ela tenha uma grande estrutura por trás. Pode adicionar aqui também o IOTA. No Small Cap, por que Small Cap inovação? Porque ele é uma criptomoeda ou é uma criptomoeda que tem um baixo valor de mercado, só que ela tem características dessas moedas que estão no Big Cap Hype, certo? São moedas também de plataformas de desenvolvimento, de aplicativos descentralizados, são estruturas, blockchains ou então infraestruturas de blockchain, certo? São coisas que futuramente pode ser muito útil e que trazem muita inovação por trás. Não quer a mesma coisa que tu já tem aqui. Tu quer algo de novo, certo? Algo que está com um baixo valor de mercado, algo que acabou de chegar no mercado e algo que traz inovação. Não quer a mesma coisa, não quer ficar repetindo, porque tu já tem esses elementos aqui. Então tem que buscar algo novo, certo? Pode ser que não seja algo novo, né? Mas em caso que você não tenha isso aqui ainda, mas seria alguns exemplos, certo? Algumas ideias. Claro que não colocaria todas elas. Eu escolheria uma ou duas, certo? Porque, por exemplo, depois de estudar todos os blue chips, você estudaria os seus big caps, e depois de estudar os big caps, aí sim você está entendendo muito bem as coisas, você já está entendendo como é que funciona o blockchain, como é que funciona o sistema, os protocolos de Proof of Work, Proof of Stake e outros Proof of Credit, outros Proof que eles vão inventar de Java 4. Aí você vai estudar seus small caps. Por exemplo, vamos dizer, é atômico, né? Pode ser abaixo de 1 bilhão, abaixo de 500 mil milhões. Por exemplo, o Dragon Chain pode ser também um small cap de inovação, certo? Mas tem que localizar aquele small cap que seja de infraestrutura,
de blockchain, desenvolvimento de aplicações como Dragon Chain, como o Aeon, o Nebulas, talvez Enigma, o QuantStamp, o Nebuleo, o Chainlink, todos, o Archain também. Isso aqui é um blockchain de alta velocidade. O Komodo também, de uma certa forma. E assim, né, você vai pesquisando e montando. Aqui no Bluechip você diversificaria um pouco mais. Aqui no BigCap Hypes, escolheria uma, duas, três. E aqui no Small Cap seria escolhido também uma ou duas. Tenta não espalhar excessivamente aqui, certo? Porque a maior parte do patrimônio vai estar nessas aqui. Então, você mesmo vai definir a porcentagem que você quer botar em cada um. Mas o que eu falaria para mim se eu quisesse ter uma carteira de baixo risco, a maior parte aqui. Umas duas, três moedas aqui eu compraria no Big Cap Hypes e uma ou duas no máximo no Small Cap. Inovação. Certo, pessoal? Qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode deixar no comentário. O próximo vídeo vai ser a carteira de alto risco, certo? E não esqueçam de fazer a sua própria pesquisa, certo? E assumir os próprios riscos nos seus investimentos. Valeu, pessoal. Até mais.